aqui no Febraban Tech. Queria agradecer a participação aqui do Ícaro Barbosa, superintendente de tecnologia para investimentos do Inter, que aceitou o nosso convite para bater um papo aqui sobre esses temas que a gente está tratando aqui no Febraban Tech, sobre tecnologia e sobre inovação de maneira mais geral. Então, obrigado pela participação, Ícaro. Se você puder começar, pelo menos se apresentando, contando um pouco aí do que o Inter tem feito aí para se posicionar e conquistar tantos clientes aí no mundo de investimentos. E que tipo de inovação vocês vêm trazendo, que vem diferenciando a proposta de valor de vocês? Primeiro, queria agradecer o convite, ser o Mizari do Gorilla, para a gente falar um pouco sobre assuntos assim, que a gente ama de falar no Inter. Então, assim, toda vez que a gente pode vir falar um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente está construindo dentro do Inter, é muito apaixonante. Então, a gente até brinca que são os sangue laranjas, tudo, porque realmente a gente leva muito a sério o que a gente está fazendo e gosta demais de falar e fazer o que a gente faz. Acho que uma coisa que eu acho que fica muito clara na trajetória do Inter, para todo mundo que observa, é a capacidade de democratizar coisas que antes eram um pouco complexas e mais inacessíveis. Então, não é à toa que a gente foi o primeiro banco digital do Brasil. Então, já mostra que o Inter veio para mudar um pouco como que esse cenário financeiro era tratado antes. E a gente abriu com a questão do banco digital. A abertura era totalmente online, então qualquer cliente começa a poder abrir uma conta sem passar numa agência, toda via app, tendo um celular, ele já passava a poder ser bancarizado, Aumenta essa bancarização dentro do Brasil como um todo. E para investimentos também não é diferente, Esse DNA nosso o tempo todo de quando a gente democratiza, qual que é a alta dificuldade que passa a ter, Você precisa simplificar. Quando a gente vai para o mercado do investimento tradicional, a gente já espera que o investidor tenha uma sofisticação. Ele já sabe o que é um CDB, ele sabe o que é um LCI, e assim, a realidade, quem sabe, do brasileiro que está iniciando, ele não tem noção praticamente de nada, dos produtos financeiros. Ele basicamente quer entender que ele quer pôr um dinheiro, que esse dinheiro vai render de alguma forma. Então, acho que a forma como o Inter e a gente conseguiu trazer os clientes, e tanto bancarizar e depois tornar esses clientes investidores, foi primeiro facilitando muito o acesso dele, então através do celular dele, ele já poderia ter acesso a uma plataforma completa de investimentos e a gente desenvolveu a plataforma junto com o app bancário. A gente não quisemos fazer dois apps para já vir para essa parte da simplificação. Então ele está ali pagando o boleto dele e ele já pode investir no CDB e deixar rendendo o dinheiro que seja de caixa, do início, ele está começando. Então, a gente sempre se preocupou como que a gente lançava esse produto da forma mais rápida, mais simples e com acesso. Exemplo, quando a gente lançou o nosso Home Broker, a gente lançou, sem corretagem. Então, assim, vamos puxar essa onda. Algumas instituições já estavam um pouco nesse sentido de zerar as taxas, a gente já entrou zerando também. E aí o cliente começa a comprar uma ação. Então, ele começa a experimentar como que funciona, Então, assim, antes, para ele poder experimentar qualquer coisa, para comprar uma ação pagando uma taxa de corretagem não faz muito sentido. Então, ia muito para o mercado de lote, que você tira um monte de pessoas desse mercado. E quando você facilita o acesso, ele se torna curioso. Então, ele compra uma ação, agora ele quer entender como que funciona esse mercado que ele acabou de entrar. E dentro do Inter, a gente lança o produto de uma forma fácil de acesso e depois a gente vai colocando gotas de informação, de conteúdo para o cliente se formando também, através da nossa equipe, tanto de marketing, que gera conteúdos mais educativos mesmo. Nós temos um time de research, que também traz o conteúdo um pouco mais específico. E aí, acho que a grande jogada nossa foi muito nessa questão de simplificar. E aí, a gente vai vendo os produtos que eles viram, os nossos queridinhos, são sempre esses que vão para esse caminho. Recentemente a gente lançou o Porquinho, sucesso instantâneo. Então todo o cliente... é o Porquinho? Basicamente é uma visão para o cliente que ele não entra numa plataforma de investimento e escolhe um produto. Não, você vai guardar dinheiro. E aqui um CDB de liquidez diária por trás para simplificar para o cliente, mas na visão dele ele só está guardando dinheiro e está tendo uma rentabilidade por trás. Entendi. Você já chamou pelo objetivo dele, no final das contas, que olha, o porquinho é para guardar um pouco de dinheiro, é a poupança ali, E aí uma nova, o que eu comentei da democratização, a partir de R$1. Então assim, não, se a gente vai lançar esse produto tem que ser a partir de R$1.
Não faz sentido a gente lançar 100, 200 reais, porque o cara tem que conseguir experimentar de forma simples. E depois ele aprofunda, e a gente vê que o cliente começa com pouco e depois ele vai aprofundando. E alguns clientes do porquinho, que era só um guardar, daqui a pouco ele começa a ficar curioso, entra na plataforma, vê outros produtos, vê outra forma, e daqui a pouco ele já está investindo em outros produtos. Então, assim, o porquinho, é uma coisa assim, impressionante. Há mais ou menos 3, 4 semanas a gente lançou o porquinho US, que é o porquinho em dólar. Então, com o cenário do Brasil incerto que a gente está vivendo, com insegurança, dólar valorizando, o cliente agora consegue, com poucos cliques, já está guardando dinheiro em dólar e ainda tendo rentabilidade em cima dele, né? Não só se protegendo da flutuação cambial, mas também sendo valorizado já com dinheiro em moeda forte. É legal. E até queria te perguntar, até para poder dar um pouco da dimensão disso que você está falando, porque você está trazendo um ângulo bem específico, que é a questão do acesso, a questão da simplicidade, mas ao mesmo tempo a gente vê que a sofisticação da oferta do Inter, sabe que a prateleira é bastante ampla e completa, né, em termos de produtos. Então, se você pudesse tem alguns números que você pode destacar com a gente, dividir aí em termos da dimensão da operação de investimentos, da diversidade da prateleira de produtos e o que vocês trabalham? Sim, assim, é até difícil precisar quantos produtos nós temos hoje, porque o Inter é tão dinâmico que a gente está o tempo todo lançando novos produtos, tal, mas a plataforma é extremamente completa. A gente vê, por exemplo, no AUC nosso chegando a mais de 100 bi já, então a gente consegue ver um crescimento muito grande. E assim, já estamos lá com 5, 6 milhões de investidores, né? Caramba. E você já tem oferta offshore, já tem onshore, renda fixa, renda variável, trabalham com cripto também, então quer dizer, tem a variedade de ativos aí do mercado inteiro, então, que assim, acho que é um pouco da graça do mercado de investimentos também, né? Bacana. Legal. Agora eu queria pegar um pouco o ponto, voltando aqui para o teu, pensando além do Inter como investimentos, mas mais particularmente na parte de tecnologia, queria que você comentasse um pouco como é que vocês têm usado tecnologia para melhorar a experiência do cliente, para trazer inovações em termos de serviço e melhorar a qualidade, o posicionamento de vocês de maneira mais ampla. Aí de novo, né, volta ao nosso DNA. Para você conseguir simplificar soluções complexas, né, e digitais, você precisa de ter uma tecnologia robusta por trás, senão não para em pé. O Inter foi o primeiro banco a estar 100% na nuvem da América Latina toda, então a gente foi sempre early adopter, então a gente sempre tem uma parceria muito forte com cloud, a gente utiliza a AWS, então desde o início a gente levou o core bancário, que é uma coisa, né, geralmente com tecnologias mais arcaicas, né, e arquiteturas não tão modernas, a gente trabalhou junto com o parceiro para levar para a nuvem para dar uma escalabilidade. E quando a gente faz isso, todo esse acesso que a gente põe na ponta do app ali, que é a nossa agência, né? O Inter não tem aquela prerrogativa de ter uma agência onde o cliente pode ir reclamar se a tecnologia falhar, a tecnologia vira o core, vira o coração do Inter. A gente tem várias avenidas de negócio, mas a tecnologia passa a ser o coração. Então a gente tem que entrar nas arquiteturas mais... a gente está sempre, a gente brinca, né, na crista da onda e tentando ajudar a criar as tendências. Então, que seja com todos os serviços que a AWS e de nuvem que eles provêm, a arquitetura de desenvolvimento que a gente faz. Por quê? Dependendo da forma como a gente desenvolve, talvez a gente não consiga uma escala tão grande quanto o Inter pode ter. Então, basicamente, quando a gente leva tudo para a nuvem, a gente fala assim, se eu tiver 1 milhão de clientes, se eu tiver 100 milhões, eu estou preparado. Então, quando a gente dá esse salto, é uma coisa que eleva o Inter para um patamar muito diferenciado do mercado, assim, de preparação para esse crescimento e para todos os tipos de clientes, né, independente do estilo do cliente. E aí, com a tecnologia, estando essa arquitetura tão robusta, a gente consegue lançar produtos com uma rapidez muito grande e todos também com essa capacidade de elasticidade, escalabilidade muito rápida. E a gente utiliza de todos os outros recursos que já estão muito... que hoje todo mundo já conhece e tal, mas se a gente falasse há 4, 5 anos atrás, não era uma coisa que estavam iniciando, toda a parte de Big Data, de processamento de dados, de a gente conseguir, por exemplo, dentro do app, você conseguir traquear, né, monitorar toda a movimentação dos usuários para entender
aonde que eles estão clicando mais, como que eles utilizam aquele produto, aonde está dando mais dúvida, onde que eu quebro o meu funil de venda. Eu consigo ver tudo isso quase que em tempo real e com dado histórico muito importante, conseguir processar isso. A gente começa a trazer a parte de ciência de dados para analisar esses dados e tomar decisões melhores sobre produtos, para direcionamento como facilitar as escolhas do cliente. Como a gente estava falando, quando a gente vai falar de investimentos, a quantidade de produtos ela é muito grande. A gente tem toda a parte de renda fixa, a gente tem a renda fixa de terceiros, primárias, a gente tem o mercado secundário da renda fixa, a gente tem todos os fundos, uma quantidade enorme de fundos na plataforma, previdência privada, aí toda a parte offshore. Então, assim, o cliente entra, ele compra estoques com 2 cliques. E toda essa facilidade, por toda essa facilidade que a gente tem da tecnologia que a gente criou, é muito fácil a gente plugar coisas novas na nossa plataforma, né? Então eu consigo plugar muito fácil tanto a compra e venda de estoques da Nasdaq, CNISE, lançamos bonds também. E aí, quando a gente tem essa gama tão grande de produtos e a gente não tem uma tecnologia por trás, que a gente processa dados e consiga direcionar um pouco para o cliente, você vira uma coisa que o cliente não consegue nem escolher. Então, a tecnologia ela tem que estar up to date para a gente aguentar a volumetria dos nossos clientes, mas também para criar produtos disruptivos interessantes, estilo porquinho, que eu vou trazer aquela visão. Agora, exemplo, a gente tem produtos para todos os ciclos do cliente, vamos dizer assim. Aquele cliente iniciante, ele vai começar com um porquinho, a gente vai trazendo conhecimento para ele, direciona ele para uma renda fixa um pouco diferente para ele começar a acostumar, daqui a pouco um pouco de fundos. E aí a gente tem uma solução interessante também, que ela é bem sucesso entre os nossos clientes, que é a parte que a gente chama de Investe Fácil, que é nada mais que uma cesta que você clica, que você compra com um clique. Então, o pessoal do Inter, né, de research e de portfólio, constrói vários cestas por perfil, momento do cliente. Então o cliente ele consegue comprar e investir numa cesta de produtos com um clique. Ele vai lá, R$1.000, aí eu invisto para ele numa ação, num fundo, na renda fixa. Então, esse aqui é meu fundo de reserva, então eu vou colocar em renda fixa com liquidez, talvez algum fundo também com liquidez máximo D+1. Se é um negócio que é para uma viagem, eu posso pôr um mais longo prazo, 90, 30 dias. Se é uma coisa para construir patrimônio, a gente pode colocar ações. É uma coisa que o brasileiro aprendeu a gostar muito agora, FIs, né? Então, assim, a gente tem combos que tem vários FIs ali que o cliente já compra e já tem uma carteira montadinha para ele. Então, assim, é muito importante utilizar essa visão tecnológica também para assim, essa facilitação. Que a gente vira uma plataforma super completa, mas para todos os clientes, ele não tem essa sofisticação para escolher tudo, a gente precisa direcioná-lo nesse caminho. Porque em tudo que você tem falado aqui, né, a gente vê acho que eu percebo esse padrão aqui de ter bastante sofisticação, ter uma visão muito completa do ponto de vista de tecnologia, tem escolhas ali decisivas, mas nunca perdendo o ângulo, a centralidade da visão do cliente, né, o foco em simplificar, o foco em ter um objetivo claro ali de entregar esse valor para o cliente ali realmente. Né? E assim, ferramentas, dando alguns exemplos de tecnologia um pouquinho mais, entre aspas, a gente chama de baixo nível na tecnologia quando a gente vai mais para os bits e bytes. Mas assim, a nossa infraestrutura, que é toda cloud, antigamente como que a gente fazia, né? Você tinha que ter alguém para ir lá provisionar uma máquina, subir uma máquina na nuvem para fazer um deploy. Aí eu preciso de um banco de dados para a solução, eu preciso de um computador para rodar o sistema. E a gente criou dentro do Inter, a gente chama de IAC, que é basicamente eu consigo codificar a minha infraestrutura. Então a minha infraestrutura também ela fica uma coisa mais dinâmica, mais fácil. Então assim, eu construo uma receita de bolo que eu já subo toda a minha infra para eu subir o sistema e os produtos. Então, quando eu vou fazer vários produtos, eu não preciso ficar repetindo a mesma coisa. Eu tenho aquela receita, eu já rodo aquele código, ele já gera todo o ambiente que eu preciso para subir os próximos produtos. Isso aí traz mais dinamismo e acho uma coisa que o Inter é muito reconhecido é a capacidade de geração de novos produtos. Então, a gente precisa ter essas cartas na manga que
aceleram o nosso desenvolvimento, os nossos testes, para a gente conseguir manter esse DNA do Inter, essa visão do Inter que o mercado tem da gente, né? E até assim, uma pergunta aqui um pouco específica aqui, talvez. Mas quando você fala assim, pô, a gente usa como ferramenta, a gente tá muito na nuvem, né? Lógico que a gente tem como parceiro a AWS nesse sentido. E a gente falou muito de ser dono, né? Do próprio core bancário, ter construído com essa visão muito de escalabilidade, né, de facilidade de implantação, de velocidade. E aí você está falando aqui também de ter um controle maior sobre a sua própria infraestrutura. Tentando explorar ainda mais esse tema, né? Que outros elementos aí que vocês têm, que tipo de indicadores que vocês usam, metodologia própria, outras coisas ou experiências particulares aí que você podia dividir aí, que são muito próprias ou particulares do Inter, que você acha que contribuíram para esse desempenho aí, ou para onde vocês estão? Assim, eu tenho uma crença muito forte no cerne da metodologia ágil, mas aí para por aí. Por quê? Eu acho que a gente fica tentando vender soluções para todos os problemas, para todas as empresas. Não existe uma solução única que qualquer empresa que você for tentar aplicar vai funcionar. Não é porque lá no Spotify, que é muito famoso, a estrutura que eles criaram de squads, que você pegar essa mesma estrutura e tentar aplicar em outra empresa, isso não significa sucesso. Então, mas a capacidade de testar coisas novas e possibilidades, isso para mim significa sucesso. E da mesma forma como a gente tem esse DNA de estar testando produtos novos e fazendo coisas novas e vendo o que funciona, investindo naquilo que funciona dentro de casa para as metodologias e a forma de trabalhar não foi diferente. Então a gente bebeu muito da metodologia ágil, a gente rodou Scrum, rodou Kanban e a gente foi absorvendo o que era mais interessante para a gente, que a gente via que mantinha o nosso dinamismo e aquilo que não fazia muito sentido a gente ia tirando fora. Por quê? Eu acho que o que mais funciona para a gente, que o ágil fala, é a parte de comunicação. Então a gente trazer todo mundo para a mesa para discutir. A gente brinca que todo mundo, né, do time é BizDev, tá todo mundo pensando em produtos, em desenvolvimento, e o time de negócios também, né? Não existe essa divisão tão grande. A gente está junto como sócio, a gente brinca, nós somos sócios aqui. A gente não é uma área de suporte e o time de negócio não é um demandante, não, a gente está pensando junto no que a gente quer fazer. E aí por trás a gente cria essa estrutura que ela é toda ágil, com o nosso DNA, que a gente um time, por exemplo, a gente criou essa estrutura do squad porque a gente viu que funcionou pequenos times, isso te dá dinamismo. Mas aí um time pode rodar Scrum, outro pode rodar Kanban e outro pode trazer outra estrutura e ver que funcionou. Funcionou, mantém, vão continuar trabalhando. E dentro da nossa estrutura, o que a gente foi criando? A gente brincava e chamava de MBV, que é a mínima burocracia viável. Por quê? A gente via muitas empresas muito preocupadas, precisamos ter processo. Por que você quer esse processo? Cara, o que ele te traz? Se ele está te trazendo software rodando em produção, produto na mão do cliente, esse processo é excelente, mas criar um processo sem ser com essa visão não faz sentido. Então a gente ia experimentando e ia crescendo, começava a doer, cara, a gente está precisando de um processo aqui, vamos criar uma reunião semanal, que a gente vai trazer um reporte de todas as lideranças, da horizontal, da avenida, e vamos discutir. Ó, deu certo, vamos manter isso, está todo mundo atualizado. Ah, como é que a gente vai discutir pipeline? Ó, a gente fez essa ferramenta, vamos manter isso atualizado. Então, assim, a gente não fica tentando antecipar as dores que a gente não teve ainda, mas a gente fica o tempo todo olhando para como a gente trabalha, para a gente não deixar as coisas saírem do controle e criar o processo naquele momento necessário. Assim, ó, começou a doer, será que é uma coisa persistente? Olha, vamos monitorar e já vamos criar essa forma de trabalhar e vamos ver se funciona ou não. Então, assim, eu acho que a gente criou uma coisa muito única do Inter, assim, mas que gera um resultado assim incrível. É inacreditável quando eu converso com pessoas, né, pares meus de outras instituições, eles sempre comentam, cara, como que vocês conseguem lançar as coisas de forma tão rápida? É porque a gente cortou toda a burocracia que não trazia valor para o produto e aí você ganha muito tempo. Mas você está trazendo também um traço que aos poucos vão trazendo, né, que não, são muito questão de cultura que vocês acabaram conseguindo trazer ali mesmo, né? Então,
essa relação que tem entre as áreas talvez é uma cultura muito forte, é um fator muito... Que a gente comentou, né? E quando a gente foca muito no cliente e a gente consegue usar a tecnologia para medir dados e comportamentos e ver como é que as coisas estão funcionando, você consegue, com pouco tempo, começar a testar os produtos que estão entrando também. Então, eu entrei com um produto rápido, eu vou colocar todos os meus indicadores para rodar e aí eu vou usar os tradicionais. Cara, tá dando receita, qual que é o custo desse produto? Mas assim, talvez ele não dá uma receita tão forte, mas ele gera um engajamento e esse cliente que usa esse produto, ele tem um CSI mais alto dentro do Inter. Então, a gente cria várias possibilidades, né? A gente joga todos esses dados, né, dentro do Data Lake, né, que hoje é muito comum nas empresas. Mas assim, cara, a gente pensa, cara, vamos jogar o máximo de dado ali e depois com ciência de dados, engenharia de dados, a gente pensa como é que a gente trabalha melhor. E aí a gente vai vendo o produto em todas os vértices possíveis e ângulos de visão que você quer ter de cada produto. O exemplo do porquinho. O porquinho não precisa ser rentável para o Inter, mas se ele for início para o cliente, tornar esse cliente, engajá-lo, né, e tornar um cliente recorrente nosso, ele vai usar outras coisas da plataforma. E a quantidade de produtos que o Inter tem, a chance dele entrar em outro produto é muito grande. Então, assim, cara, é incrível. Assim, o quão frutífero é o ambiente que o Inter criou, é a capacidade que o Inter teve de gerar essa plataforma tão imensa e tão grande, tão diversa. Pô, legal, muito bacana. Deixa eu pegar aqui o gancho. O tema mais amplo da Febraban Tech esse ano, né, do Febraban Tech esse ano, é inteligência artificial responsável. Então, eu não queria perder a oportunidade de pegar a tua visão sobre isso, sobre como é que a inteligência artificial está impactando, o que você espera isso, se você já tem casos práticos de que vocês estão utilizando, qual que é o nível de maturidade do impacto na indústria e na experiência de vocês, particularmente. Assim, eu tenho uma visão, eu acho que todas as tecnologias, quando elas iniciam, elas geram quase que um frisson, né? Uma corrida ao pote de ouro, a bala de prata, agora a inteligência artificial vai resolver tudo e tal. E a gente vai vendo, né, à medida que essa área vai amadurecendo, que não é bem assim. Ela vai ser um excelente suporte e questão, no final, acho que vai ser questão de vida ou morte para as empresas adotá-las, né, para potencializar as coisas, mas elas não vão resolver 100% tudo. Eu acho que ela vai sempre, de uma forma otimizada, né, e direcionar os problemas para alguém tomar uma decisão, para um ser humano decidir no final. Algumas coisas que eu acho que são mais óbvias, a parte de chat, né, de atendimento, eu acho que praticamente todas as empresas têm a sua inteligência artificial. A gente tem a Babi, que é um sucesso, que ela consegue tirar muitas dúvidas, ela desafoga o atendimento, ela direciona o cliente, facilita a vida do cliente e assim, a assertividade vai só aumentando à medida que a gente vai trabalhando. E assim, agora dentro de investimentos, a gente começa a perceber, por exemplo, que outro tema que está muito em voga é a hiperpersonalização. Eu preciso ter, né, aí voltando àquela conversa desde o início, né? Se eu quero ter vários clientes, uma plataforma muito completa, como que eu não afogo o meu cliente nessa quantidade de coisas que eu tenho na plataforma do Inter? Eu preciso personalizar para ele. Então eu preciso ver como que clientes parecidos com ele comportam, tentar acertar com modelos o que ele tem uma propensão maior a consumir, trazer as coisas que são recorrentes para ele. Porque a gente tem que tomar cuidado também para não achar que a gente precisa usar inteligência artificial para tudo. Tem coisas que um simples software e bem simples ele resolve, para indicação, e coisas que a gente já faz há muito tempo que a gente tem que medir, né, para ver qual que vai ser o vencedor dessa funcionalidade. Mas acho que outra coisa, né, tipo assim, quando você personaliza, você pode trazer mais educação financeira para os clientes que tem certo perfil, e aí dentro da IA você vai testando qual tipo de informação e educação que estão sendo mais assertivas, né? Através de vídeos, são pequenos hints durante a experiência do próprio produto, o cliente vai aprendendo. Então, a gente consegue, através da educação da inteligência artificial, ser mais assertivo nessa visualização e no final é o sonho de todo mundo. Acho que é criar
uma plataforma única por cliente. A minha plataforma não é a plataforma que você enxerga, porque a gente tem interesses distintos e a gente consegue observar isso através da tecnologia e construir o melhor mundo para nós dois, sem ter que desconstruir um app 100% novo para mim ou para você. Olhando para frente, quais são as maiores oportunidades que vocês estão vendo, os principais impactos no mercado, o que está transformando no mercado e as maiores oportunidades que vocês estão vendo? Cara, eu acredito assim, que é muito próximo do que a gente iniciou. Eu acho que é aprofundar o que a gente está fazendo e fazer melhor ainda, né? Então, com certeza, a inteligência artificial vai evoluir muito, a gente vai ter muitos produtos e muitas formas de trabalhar isso ainda, então a gente tem que estar o tempo todo vendo o que o mercado está entregando e eu acho que não só o setor bancário, mas olhar outros setores e ver o que eles já estão desenvolvendo à frente, né? Não necessariamente o setor bancário vai ser o mais rápido e acho que pelo DNA do Inter de estar querendo inovar, a gente olhar para outros setores e tentar trazer essas inovações para dentro também. E eu acho que a tecnologia também, que já está há algum tempo que a gente fala muito, eu acho que está começando a ter aplicações mais reais, blockchain. Então a gente está próximo de blockchain, ver como é que isso está sendo trabalhado por outras instituições, o que a gente pode trazer, são stablecoins, é o Drex, então assim, né, o Real Digital. A gente está em todas essas iniciativas para a gente estar sempre se atualizando também e tentando puxar aonde a gente pode ver algumas inovações. E acho que a ciência de dados, junto com a inteligência artificial e a capacidade de processar altos volumes de dados, que é algo que a gente sempre fala, mas acho que sempre tem formas novas de fazer isso. E aí, pensando numa parte mais técnica, aí a gente vê, por exemplo, o que vai dar mais poder de processamento para a gente, é a computação quântica, então a gente tem que estar próximo disso e ver o que está acontecendo, como é que isso funciona, quais aplicações. Isso com certeza não vai ser algo a se aplicar a todas as soluções, mas talvez por uma solução ou outra faz sentido a gente trazer já computação quântica, verificar a arquitetura de software, o que a gente usa hoje, arquitetura baseada em eventos, com microserviços. Será que é isso que vai continuar? Vai ter uma coisa nova? Então, assim, acho que mais do que tentar adivinhar é a gente estar atento, sabe? A gente saber que o Inter é inovador e a gente só inova porque a gente sabe que a gente não sabe tudo. Então a gente está sempre atento ao mercado para tentar absorver e tentar também direcionar um pouco o futuro desse mercado financeiro. Legal. Ícaro, queria te agradecer de novo, aí, dividir com a gente a tua visão, seu entusiasmo aí pelo Inter e por tudo que vocês estão construindo. Parabéns aí por toda a história. E obrigado pelo teu tempo. Se você quiser fazer alguma consideração final também, ou algum tema. De novo, agradecer. É sempre um prazer enorme poder falar sobre o Inter, sobre o que a gente faz, como que a gente trabalha. Acho que a gente criou um ambiente tão legal e tão único assim que falar sobre isso é um prazer imenso. Então toda a oportunidade que eu tenho eu não perco. Então obrigado de novo e... Legal, cara. Obrigado.